pessoal, sou o professor Paulo Novaes, você está conectado no canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Pessoal, a aula de hoje é um pouco diferente, tá? Estou trazendo uma questão, né? A gente vai primeiro demonstrar a equação de Gauss, né? A equação de Gauss tem a ver, né, com espelho, né? E com assunto de física, e a demonstração é via semelhança de triângulo, tá? Então, o que diz a equação de Gauss? Ele fala que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. De modo que F é a distância focal. A distância focal vai do foco ao espelho, que é do F, do segmento F ao V, do vértice do espelho, tá? De modo que essa reta aqui é o eixo de simetria, tá? E isso aqui é o espelho. Então, a distância focal é o Fzinho, que vai do F, vai do foco até o espelho, tá? P é a distância do objeto, segmento AB, eu chamei de O aqui, objeto. A distância do objeto até o espelho, né, esse segmento AD aqui, que é um raio incidente, né, que está incidindo no espelho, eu chamei de P, de modo que P é a distância do objeto ao espelho. E P' é a imagem. O que é a imagem aqui? É o A', B' aqui, né, o Izinho aqui que está aqui embaixo, né, vai do vértice A' até o espelho P', tá? Então, com isso, a gente tem aqui um triângulo retângulo, 2, 3, 4. A gente tem 4 triângulos retângulos, tá? E aí a gente vai identificar aqui por distribuição angular que esses triângulos são semelhantes, tá? Bom, antes a gente precisa ter alguns conceitos lá de física, né? O que acontece, né? Como é que a gente consegue formar a imagem diante de um objeto na frente do espelho, né? Bom, primeiro que esse objeto, a gente tem que saber se ele está antes do centro, se ele está entre o centro e o foco, se ele está entre o foco e o espelho. Isso tudo vai fazer diferença em relação de que forma a imagem vai ser construída, né? Se ela vai ser construída aqui para baixo, ela vai ser invertida, né? Sempre com um cruzamento, né? Desses raios aqui, sendo a seta o cruzamento. E como é que a imagem, né, de forma propriamente dita, ela se forma, né? O objeto, né, tem um raio que incide até o espelho, ele reflete e passa pelo foco, tá? E vai embora. E tem um outro raio que incide passando pelo centro, bate no espelho e volta, tá? Isso aqui é o que acontece sempre. E a imagem se forma o quê? No cruzamento, né? A distância do cruzamento aqui até o eixo de simetria é onde a imagem se forma e o tamanho da imagem. No caso aqui, se a gente pudesse aqui qualificar aqui quais são as características dessa imagem, essa imagem é menor do que o objeto, essa imagem é invertida, tá? E essa imagem é real. Por quê? Ela está fora do espelho, né? Lembrando que esse aqui é o centro, que é como se fosse aqui o centro de uma esfera, né? E o F aqui, ele é o ponto médio entre o centro e o espelho, de modo que o C, né, tem mais uma formulazinha, C é igual a 2 vezes F, né? O centro, né, o C, né, que é esse valor aqui, que corresponde ao C, ele corresponde a 2 vezes a distância focal, tá? Então, aqui, a gente começa agora aqui a trabalhar com matemática propriamente dita, tá? Então, vamos lá. Se eu chamar aqui de alfa, oposto pelo vértice, aqui é alfa. Se eu chamar aqui de beta, alfa mais beta 90, então obviamente que aqui também vai ser beta, tá? Agora olhando para esse triângulo retângulo aqui e esse. Se eu chamar aqui de θ, ok, oposto pelo vértice também θ. Se eu chamar aqui de y, eu tenho y mais θ 90, logo esse aqui já tem θ, que 90 aqui vai ser y, tá? Então eu posso dizer que esse triângulo aqui, ABC, é semelhante ao triângulo A'B'C. Outra semelhança, o triângulo B, aqui é um V, tá? BVF é semelhante ao triângulo A'B'F. Agora vamos de fato colocar isso lá, tá?
mais uma coisa aqui interessante, para que não seja esquecido, né? Se o raio ele incide de forma paralela ao eixo de simetria, e eu tenho aqui essa distância aqui perpendicular ao eixo de simetria, e aqui também, eu posso dizer, afirmar que isso aqui é um retângulo, né? E esse segmento aqui ele é exatamente igual a esse. E vale quanto? O, tá? Isso vai ser importante para a nossa semelhança de triângulo, tá? Vamos começar com a semelhança de triângulo com o triângulo ABC. Então, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo A'B'C. Triângulo A'B'C, tá? E qual é a razão de semelhança, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer? Oposto ao beta, aqui, qual o valor do segmento BC? Bom, é simples. Veja bem, eu tenho, daqui até aqui eu tenho P. Daqui até aqui eu tenho 2F, então aqui vai ser o quê? P menos 2F, tá? E aqui, esse segmento aqui, B'C, ele vai depender do quê? Desse daqui, porque a gente vai pegar o F, vai diminuir desse e vai dar esse, tá? Mas como é que a gente calcula esse? Aqui é P'. Do B' ao V é P'. Do F ao V é F. Então, P' menos F é esse segmento aqui. Então, aqui vai ser o quê? P' menos F. E aqui, pessoal, B'C vai ser F menos P' menos F. Isso aqui vai ser o quê? 2F menos P'. Ok? Bom, agora vamos lá, vamos voltar lá. Oposto ao beta nesse triângulo aqui, P menos 2F. Oposto ao beta nesse triângulo aqui, 2F menos P'. 2F menos P'. Tá. Oposto ao alfa nesse aqui, ó. Oposto ao alfa nesse daqui, I. Bom, essa aqui é a primeira relação de semelhança de triângulo. Vamos para a segunda relação. O triângulo DVF é semelhante ao triângulo A'B'F. Pelas razões óbvias lá de todos os seus ângulos serem congruentes, né? E como é que fica a nossa relação aqui de semelhança? Oposto ao θ no triângulo maior, eu tenho O. Oposto ao θ no triângulo menor, eu tenho I. Opa, olha só que legal, eu já tenho duas semelhanças de triângulo que preservam aqui uma mesma proporção, O sobre I. Então, se duas coisas são, se uma coisa é igual, se duas coisas são iguais, é que as extremidades também são iguais. Isso é um silogismo matemático, né? Se esse é igual a esse e esse é igual a esse, quer dizer que esse vai ser igual a esse aqui, tá ok? Tá, e qual é a última lá? Vai ser o quê? Oposto ao Y no triângulo maior, F. Oposto ao Y no triângulo menor, P' menos F. P' menos F. Bom, aqui acabou, né? Aqui a gente sabe que, como eu falei, isso aqui é igual a isso. Logo, essas proporções serão iguais. Então, como é que a gente vai colocar aqui? P menos 2F, 2F menos P' é igual ao quê? F sobre P' menos F. Bom, agora é só multiplicar cruzado e ser feliz, né? Começando o P. P multiplicando por P', P'. P multiplicando por F, menos PF. Agora o menos 2F multiplicando P', menos 2F'. Menos 2F multiplicando por menos F, mais 2F ao quadrado.
Isso aqui, pessoal, é exatamente igual ao quê? 2f ao quadrado, 2f ao quadrado, menos o quê? F menos P'. Menos F menos P'. Tá. Bom, aqui a gente já consegue identificar algumas coisas que a gente pode, menos que a gente pode cancelar. 2f ao quadrado com 2f ao quadrado, tá? Perceba que se eu passar esses dois negativos que estão aqui, esses dois produtos aqui, 2 a 2 negativo para lá, eu vou ficar com tudo positivo. E é isso que a gente vai fazer. Aqui, né, vai ser o quê? Vou trazer isso aqui para cá, tá? Para melhorar aqui a visualização. P' vai ser igual ao quê? Eu tenho menos 2f', vai passar para lá mais 2f'. Com menos f' aqui, vai ser o quê? Vai ser mais f', tá? Então, esse menos pf passa para lá. Então, pf mais f'. Tá, professor, mas isso daqui ainda não está igual a isso, tá? Mas eu quero que vocês vejam o seguinte. Se eu multiplicar tudo por P', F, olha só o que vai acontecer, pessoal. Olha a coisa bonita. Isso aqui vai me dar exatamente o que? Eu tenho P' sobre o que? P', F. É igual, agora multiplicar essa parcela aqui. Vai ser PF sobre o que? PF'. Então, a ordem dos fatores do produto não altera o produto. Agora esse com esse. Então, vai ser F' com F', P. Bom, como é que a gente vai fazer agora, né? Perceba o seguinte, que aqui eu posso, esse aqui eu vou cancelar com esse aqui eu vou cancelar com esse aqui eu vou cancelar com esse. O que vai sobrar para mim ali agora? Vai sobrar exatamente a equação de graus. 1 sobre F é igual a 1 sobre P' mais 1 sobre P. Exatamente como eu queria demonstrar. Ok, pessoal? Então, essa questão, essa é uma demonstração, tá? Em cima é uma questão que já eu vou resolver, que vai estar contextualizando com a demonstração da equação de Gauss. Então, é a matemática e a física andando lado a lado, né? Com o assunto de espelho, com auxílio aí da geometria plana com semelhança de triângulo, tá ok?